Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Luz da Psicologia. Boa tarde, boa noite, depende de onde você estiver, né? Você que está nos assistindo em vários horários, porque esse programa também, ele é reprisado e é um programa que nós temos o maior prazer de estar aqui todas as sextas-feiras para trazer para vocês, no campo da psicologia, assuntos do cotidiano, através do grande mestre, né, Dr. Luiz Aibinder, mais de 45 anos como psicólogo, também só com um projeto que ele realiza de atendimento em grupo, já são mais de 22 anos. E você... Esse ano já virou para 23. Lá, já virou para 23 esse ano, né? Então, eu quero dizer para você, amigos, que agora nós estamos começando um programa que irá tratar um assunto que todos têm um pouquinho e outros em excesso, que é o egocentrismo. Um tema importante que terá uma convidada especial na nossa cadeira da telespectadora, Evelyn Kupke, médica pediátrica. Doutor Luiz Aibinder, bom dia! Bom dia para você, saudações para todos que têm horários diferentes. Bom dia, Evelyn, que eu agradeço muito a sua presença. Imagina. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu que agradeço a deferência do convite. Me sinto honrada. Nós estamos aí, como o próprio tema aponta, né? O egocêntrico, ele possui o foco centrado em si mesmo. Por essa razão, é insensível, não considera opiniões alheias e transforma quase toda a situação em um espetáculo cujo protagonista é sempre ele. Sendo assim, conviver com uma personalidade egocêntrica é um tanto desafiador. Doutor Luiz Aibinder, o que te contaram em relação ao egocentrismo? Me contaram a história de um galo egocêntrico e ele fazia a seguinte propaganda lá no galinheiro: olha, todo dia, depois que eu canto é que o sol aparece. E não falhava um. Esse é pouco modesto, pouco modesto. Agora, o que é o egocentrismo, doutor Luiz Aibinder? A palavra ego significa eu. E o eu no centro. Por exemplo, o Sol, o sistema nosso solar, é heliocêntrico. O Sol no centro e os planetas giram na órbita. O egocêntrico, ele se sente no centro da humanidade e as outras pessoas giram em torno dele. Isso que é o egocentrismo. É uma vaidade, uma falta de autoestima muito grande. Evelyn, você por acaso já conviveu ou em algum momento sentiu, opa, estou sendo egocêntrica? Oi, Edilon, eu tento não ser, eu tento ter o cuidado de não ser. Acho que eu não sou. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Claro. O egocêntrico tem um pouco de narcisismo? Tem muito de narcisismo. O Narciso amava ele mesmo, né? Tanto é que ele diz a lenda que ele chegou na beira de um rio, olhou a imagem dele refletida, ficou tão impressionado com tanta beleza que pulou no rio, morreu afogado, e nesse afogamento surgiu uma planta chamada narciso depois. O narcisismo e o egocêntrico e narcisismo tem muito a ver, são irmãos gêmeos. Mas ele não é egoísta, né? Antigamente eu achava que egocêntrico teria um pouco de egoísmo, mas o senhor já explicou em aula que não. É isso? Você levantou bem a questão. A palavra egoísta tem uma conotação muito negativa por razões morais, históricas, religiosas. Egoísta é a pessoa que cuida bem de si mesmo. Se eu não for egoísta, for altruísta demais, distribuir meu dinheiro, minhas roupas e meus bens,
eu não vou me tornar um peso ou para a família ou para a sociedade, eu primeiro tenho que cuidar bem de mim. Eu sou como egoísta, eu sou o centro da minha vida. O egocêntrico, ele é o centro do mundo. Essa é a diferença. Se o egoísta vai ao cinema, todos nós somos egoístas em graus diferentes, a gente vai procurar o melhor lugar no cinema para sentar. O egocêntrico quer o cinema todo para ele. Eis a questão complicada, né? Então, aí só faltou você me dizer, Evelyn, você conviveu com algum egocêntrico que você falou, nossa, como essa pessoa é egocêntrica? Olha, se eu convivi, eu não tinha noção na época do convívio. Eu teria que ter essas noções do professor Aibinder para poder aplicar. Vou começar a classificar a partir de agora. Então tá bom, tchau, você não me conhece, fui. Bom, então... eu gostaria de dizer para você que está nos vendo, nós estamos com o programa Luz da Psicologia, Dr. Luiz Aibinder, a nossa convidada, doutora Evelyn Kupke, conosco aqui falando sobre egocentrismo. Você pode dar sua opinião e participar pelo telefone 21 99532 7705. 21 99532 7705 é o nosso WhatsApp. Mande seu áudio, mande sua mensagem, participe também pelo site www.tvondasplay.com.br. E você já sabe, a TV Ondas Play está para todo o Brasil e para mais 196 países, com o prazer de estar comemorando esse mês através do aplicativo Soul TV, o 5º lugar no ranking de TVs por streams. Estamos à frente até de grandes emissoras, graças a um trabalho dedicado com muitos canais juntos, mais de 160 canais e 300 mil assinantes, rumo a 1 milhão. Doutor Luiz Aibinder, como que se desenvolve o egocentrismo? Boa pergunta, Odilon. Isso a pediatra pode confirmar para mim ou refutar minha ideia. Quando o criança bebezinha, chora, ela é logo atendida, vem um seio mágico para dar de mamar. Se ela está incomodada com a fralda suja, vem uma pessoa para trocar a fralda. Aquela criança, ela não tem noção do que é ela e do que são os outros. Só na medida que for desenvolvendo na idade que ela vai percebendo. Mas então a criança, ela é o centro do mundo. Todas as vontades dela, todas as necessidades dela são atendidas. E, na minha opinião, as pessoas adultas egocêntricas, de certa maneira, estacionaram nessa fase da vida. Acha que tudo tem que ser em torno dela e para ela. É aí que surge o egocentrismo. Certo. Na criança é normal, vai aparecer mais acentuadamente na adolescência, que o garoto ou a garota se acha o bom, o melhor da turma, bababá, bababá. E na idade adulta é totalmente disfuncional. As pessoas vão se afastando do egocêntrico. Certo, agora tem uma primeira pergunta aqui, só não colocou o nome. Por favor, passe as características da pessoa com egocêntrica para eu saber se eu estou convivendo com alguém. Bom, coitado das pessoas aí, né? Bom, vamos classificar as pessoas. Por exemplo, falta de empatia, baixa autoestima. Mas egocêntrico, baixa autoestima, esse egocentrismo é para disfarçar a insegurança da pessoa. Metas irrealistas, eles acham que podem fazer coisas além das suas próprias possibilidades, daí se decepcionam. A opinião deles é a única que vale, não tem consideração nem respeito pelos demais. O restante das pessoas não são companheiros, esposas, maridos, são plateias ou serviçais para ele. Essas seriam algumas características bem distintas do egocêntrico. Muito bem. Aí você que está mandando sua mensagem, coloque o seu nome e o seu bairro. A gente precisa que você se identifique para a gente até saber como é que está a nossa audiência aí nessa região, né? Evelyn, pode ficar à vontade aqui, você também é a nossa entrevistada de hoje e também pode fazer suas perguntas. Tá, obrigada. Pode perguntar. Não, eu só estava pensando, o limite é muito tênue, né? É muito fino, né?
A linha divisória. Entre o quê? Entre a autoestima e o egocentrismo? Até que ponto é egocentrismo, até que ponto não é? A autoestima é quanto a pessoa se aprecia. Isso. Uhum. O egocêntrico, ele é melhor do que os outros. Ele acredita nisso, né? Ele acredita piamente, a convicção dele, ele acredita piamente. Ele quer receber glórias imerecidas, aplausos que não faz jus. Eu já tive vários clientes egocêntricos, tinha um lá que chegou para mim, não, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu digo, tá bom, falar até papagaio fala. O que você fez de diferente para ser tão prestigiado? Bom, perdi o cliente depois dessa, mas era egocêntrico. Tem uma pergunta aqui também. Sou das antigas, doutor Luiz Aibinder. Antigamente, o egocêntrico era conhecido como canastrão. Não, a minha definição é diferente. Canastrão é aquele ator que se desempenha muito mal, exageradamente no papel. Essa é a minha definição de canastrão. Como exemplo, tinha um personagem do Chico Anísio, do genial Chico Anísio, era Alberto Roberto, né? Era ótimo. Ele fazia o papel de um canastrão. O Chico não era canastrão, mas o personagem era, entendeu? Esse é o canastrão. Agora, a definição da espectadora, do espectador aí, eu não sei a que está se referindo. Mas canastrão é a pessoa que overacting, super desempenha seu papel. E o egocêntrico é outra coisa. Tá. Então, mas o Alberto Roberto era um pouco egocêntrico. Desculpa, Tilão, te cortei. Não, pode ficar à vontade. O Alberto Roberto era o personagem, né? Então, o personagem era egocêntrico, então. Quando você fala, eu conheci o Chico Anísio pessoalmente nos debates da Rádio Globo, gostava muito dele. E quando ele morreu, um jornal, não me lembro qual foi o nome do jornal, um jornal desse que era impresso em sangue praticamente, depois mudou de nome. Não sei se era o Dia, não, outro. Extra, não sei. Era o Povo. Botou várias fotos dos personagens do Chico Anísio e na manchete escreveu assim, morreram Chico Anísio. Achei genial. Uma sacada ótima, né? Morreram Chico Anísio. Muito boa sacada. O cara mandou aqui, canastrão, na minha opinião também, eu achava que era aquela pessoa egocêntrica, que parece ser uma pessoa exuberante, ambiciosa, confiante. Do jeito que ele fala e age, não passa outra imagem além dessa. Quem está ao seu lado se encontra com seu jeito de ser e admira sua demonstração de autoestima. Afinal, o egocêntrico, ela passa horas falando de si mesma. O egocêntrico, estava falando com outro amigo sobre ele e o egocêntrico teve um momento de lucidez, eu só vou parar de falar de mim. Qual a tua opinião a meu respeito? Eu morava numa cidade que chama até hoje. Tinha um hospital lá psiquiátrico chamado Juqueri, já ouviu falar? Já. Então, lá tem lá tinha, né? Muitos doidos que saíam lá de dentro do hospital e andavam pela cidade também lá, circulavam por lá, os menos que ofereciam risco, né? Aí os dois internos estavam sentados na beira de um campo de futebol lá, um com a mão enfiada aqui dentro assim da camisa, né? O dia todo andando com a mão. Aí o outro chegou do lado, o egocêntrico, perguntou para ele, rapaz, por que você anda com essa mão aí enfiada dentro da camisa? Quem você é? Quem você pensa que é? Aí o que estava com a mão enfiada na camisa falou, eu sou Napoleão Bonaparte. Daí o outro egocêntrico falou, mas quem te disse isso? Aí o cara falou, foi Deus. Aí o egocêntrico, eu? Muito bom. A respeito disso, Dilon, diz que o psicótico, o louco, acredita que é Napoleão. O neurótico quer ser Napoleão.
E o sujeito normal diz, eu sou eu, Napoleão é Napoleão. Essa é a diferença. Bom exemplo. Doutor Luiz Arbin tem uma pergunta aqui. Como é que é? A pessoa egocêntrica tem a autoestima frágil? Tem. Aquele comportamento egocêntrico é uma máscara para a sua insegurança da autoestima. Sabe, antigamente eu ficava irritado com os egocêntricos que apareciam no meu caminho. Depois eu passei a ter pena, que eu vejo que ele é o oposto daquilo, por dentro, né? Ô, Evelyn, então, você já teve algum namorado egocêntrico? Já tem para o campo pessoal. Odilon, é o que eu falei. Eu acho que quando você está, talvez não tenha noção disso. E agora a coisa começa a ficar mais fina, mais detalhada, destrinchando, assim. Não saberia dizer ao certo. Talvez sim. Você sabe, você não quer entregar, porque se você fizer uma reflexão, aí você vai saber que tinha algum ali que... fulano de tal, aquele lá que passava perfume até para bater foto. Esse era egocêntrico. Acho que, na teoria, a gente vai esbarrar em qualquer setor, né? Profissional, social, namorado, né? Uma vez eu fui consertar meu carro numa oficina que eu nunca tinha ido, me recomendaram, eu fui lá. O dono da oficina, ele era tão egocêntrico que ele não me deu o valor do conserto. Quanto é que eu tenho que pagar? Sabe, ele só falava de si mesmo, das suas maravilhosas qualidades. E nem consertou tão bem o carro. Tá vendo? Bom. Então não é sinal de competência. Mas o cara era muito... Não era, olha que eu já estava acostumado a egocêntrico. Mas esse ganhava medalha de ouro. Bom, o egocêntrico, doutor Luiz Arbin, ele se autovaloriza, né? Mas ele não tem... Ele tem capacidade de reconhecer os sentimentos alheios? Não. Os outros são plateia para aplaudi-lo, para bajular, não são pessoas para ele compartilhar nada, não. Ele está muito acima dos réis mortais. É isso que acontece. Ele quer colher glórias imerecidas. Reconhecimento, aplauso, admiração. Esse que é o egocêntrico. E também é muito egoísta, obviamente, porque tudo é para ele. O povo quer saber. Ele é convencido, né? Oi? Hein? Ele é convencido, né, dele mesmo. Ele está convencido que é superior. Ele é aquele cara que tinha um personagem também, que era acho que da escolinha do professor Raimundo. O egocêntrico é o nojento. Todo mundo chama de aquele que chama nojento, lembra dele? Lembro, era o Tião não sei o quê, né? Tião Macalé, né? Nojento. Mas não era egocêntrico, não. Era só desaforado. Ele falava para o egocêntrico, nojento. Sim. Doutor ele Luiz falava para todo mundo. Se eu me lembro, era para todo mundo. Doutor Luiz Arbinder, a percepção da... Pedro, a percepção da realidade do egocêntrico é muitas vezes distorcida por sua necessidade de se colocar no centro das atenções. Ele vive diante de uma distorção da realidade? Perfeito, Pedro, você falou tudo. É uma pessoa que não compartilha da realidade normal, ainda que não seja louco. Ele se superestima e subestima os demais. Isso não é real. Ele vive nessa fantasia de que ele é o maior, que é o melhor, que tudo pode. E o Odilon, o egocêntrico, quando vai no enterro, ele fica com inveja do defunto, que todo mundo está dando atenção para o defunto. É absurdo, professor. Quando vai para o casamento, fica com inveja do noivo, que todo mundo está dando atenção para o noivo. Assim que é ele. Não é maldade, não, ele é assim. Ele quer ser a figura principal em qualquer ambiente. No enterro, não. No enterro também, quem é o centro das atenções no enterro? É o defunto. É o defunto no velório e tudo, é o defunto.
Se você pensar, Evelyn, você possivelmente na roda de amigas, vai tomar um chá, um lanche, qualquer coisa, não tem uma que quer aparecer, se destacar muito do grupo. Uhum. É assim, é a primeira-dama, a rainha. Egocentrismo. Tinha um presidente... Ela quer ofuscar os outros. Tinha um presidente eleito, recém-eleito. Não, recém-eleito não. Em uma certa época, vamos, pelo amor de Deus, não vamos processar, nem vamos punir, que eu não estou falando de agora, não. Um presidente, em uma determinada época, né? Em determinado país, né? Ele, após tomar posse, estava em casa, aí estava no closet da sua suíte, nu, com a faixa presidencial. Aí a esposa entrou e falou, meu Deus! Ele falou, calma, aqui você pode me chamar de amor. Boa. Esse é egocêntrico, hein? Bom, foi modesto. Nossa, muita coisa. Doutor Luiz Aibinder, qual seria uma moral da história? Vamos soltar a vinhetinha para o egocentrismo. Odilon, o egocentrismo é definido como um conjunto de ações e de comportamentos que é expresso por pessoas que pensam demasiadamente em si mesmas. Quando alguém sempre se coloca no centro das atenções, se diz que essa pessoa é egocêntrica. Uma pessoa egocêntrica não consegue demonstrar empatia, ou seja, não consegue se colocar no lugar do outro, porque ela está constantemente ocupada com seus eus, sua personalidade, com seus próprios interesses. O egocentrismo é frequentemente relacionado com a egolatria e narcisismo, conforme a Evelyn perguntou. Ou seja, é a adoração de si próprio. A pessoa egocêntrica carece da capacidade de empatia e não se importa com as consequências de seus atos em relação aos demais. Não está nem aí para as emoções dos outros. A falta de empatia na personalidade egocêntrica implica numa falta ou de capacidade ou de dificuldade para sair de si mesmo e poder entender o que a outra pessoa sente ou vive. Como diria o Fernando Pessoa, não consegue outrar-se, colocar-se no lugar do outro. A pessoa pouco empática, Odilon, vive imersa em sua realidade e ignora o mundo dos outros, seus pensamentos, seus sentimentos. Vai dar atenção de uma maneira egoísta e pouco comprometida com o seu entorno. E pensará que todos devem agir, pensar e sentir como ela, egocêntrica. Né? A personalidade egocêntrica também se manifesta em certas atitudes, como motivação pelo prazer ao se sentir elogiado e admirado. Isso costuma ser observado no desejo excessivo de esperar ser recompensado com elogios pelos demais e também uma necessidade permanente de monopolizar a atenção. Foi aquilo que eu falei para a Evelyn. No grupo de amigas, às vezes aparece uma querendo dominar toda a reunião. Poderíamos, então, Odilon, diferenciar esses dois conceitos dessa forma. A autoestima é um querer sadio e tolerante. O egocentrismo é um querer vazio, sem reflexão e excessivamente intolerante. Muito bem. Entendeu, Evelyn? Bastante conceitos aí, né? Pois é. Então não adianta você querer combater, porque, na realidade, tem uma pessoa que perguntou aqui, doutor Luiz Aibinder, o egocêntrico, ele é maquiavélico? Não, não necessariamente. Ele pode ser maquiavélico sem ser egocêntrico, que pode ser egocêntrico sendo maquiavélico. O que define o egocêntrico é se colocar acima dos outros, sendo o centro do universo, que é ser o centro das atenções. É o tipo que fica com inveja do defunto que está sendo o centro das atenções. Isso não é maquiavelismo. Mas ele pode ser também maquiavelismo, mas é outro traço de personalidade que não necessariamente vai junto com o egocentrismo.
E a pessoa está concluindo aqui aquilo que o senhor falou de a criança, né? Quando chora tal. Ela perguntou o seguinte: o egocentrismo infantil é a fase que toda criança de 0 a 6 anos passa. E papais e mamães, leitores, telespectadores, acalmem-se. É natural nessa fase. A criança ainda não aprendeu a se colocar no lugar do outro. Ou então só enxerga o mundo de um único ponto de vista, o dela. Exatamente, ela não faz uma diferenciação entre ela e o resto do mundo. Aquele seio que alimenta é um seio, não é uma pessoa, sabe? Mas ela não é imatura, ela é egocêntrica naturalmente da idade. Mas ela vai vendo, na medida que vai crescendo, que ela precisa do serviço dos outros. Aí vai deixando de ser egocêntrica para ficar uma pessoa mais equilibrada. Mas o problema do egocêntrico parece que ele estacionou nessa fase de bebê. Perfeito. Muito boa colocação. Pode perguntar, Evelyn. Não, achei muito boa a colocação do professor, e quem mandou o comentário, quem enviou, deve ter experiência, talvez, com criança, né? Porque abordou muito bem a questão. Definiu de 0 a 6 anos. Agora eu já soube. Tem aqui uma... Eu soube de um caso, acho que real, né? Não sei, não parece ter sido fake news, de uma noiva que casou de chupeta. Que tal isso? Horrível. Isso aí tem duplo sentido, Evelyn. Oi? Não vi. Isso tem duplo sentido. Esse é o doutor Tem duplo sentido? que eu conheço. Tá bom, vamos mudar a frase. Casou utilizando o acessório chupeta. Não tem nada com egocentrismo isso, mas como a gente está falando de adultos que não saíram das fases, né? Não só da fase oral, talvez. Isso daí eu acho muito exagerado. Eu também acho. Acho meio fake news isso. Pode ter sido. Bom, vamos lá. Tem gente querendo participar, hein? Tem gente mandando áudio. Vamos ouvir o áudio. Bom dia, Dilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Evelyn. Doutor Luiz, sobre o egocêntrico, aquele que ele não se acha no sentido de ficar alardeando as qualidades o tempo inteiro, mas ele se acha o centro de todos os problemas do mundo. Ou seja, os problemas dele são sempre os mais graves, os mais sérios, os mais importantes, e aí você não consegue nem abrir a boca. Porque quando você vai falar assim, minha unha caiu, ele já vem com um problema que caíram as 20 unhas dele. E aí você vai falar alguma coisinha, ele já vem contando o drama dele. Então ele nunca deixa você abrir a boca. Ele tem sempre um drama pior ou maior, como se ele estivesse sempre ali fazendo tudo para ganhar o concurso do problema mais grave. Esse também é dose de aguentada, não? Beijo para vocês. Esse é dose. Essa é a nossa grande amiga, bonitinha, que toda semana participa. Obrigado. Carinho para você. Ela tem uma voz muito agradável, né, Dilon? Deve ser. Tem uma voz muito agradável. Bonitinha, você está convidada para estar na próxima cadeira do telespectador aqui. Faça contato aqui, mande uma foto sua e vamos mandar o link para você estar aqui com a gente semana que vem. Boa, doutor Luiz Abini, boa? Boa. O seguinte, Dilon, uma pergunta da bonitinha. Tem pessoas que são vítimas. Isso é vitimismo. Ninguém sofre mais do que ela. Como ela deu exemplo, caiu uma unha, para ela, a dela foi pior porque caiu 20. Você vai naquelas festas de família, pelo menos eu ia e acontecia isso, aí tinha aquela reunião de tia velha. E tia velha, uma se queixava com dor de cabeça, a outra falava assim, você não sabe a minha dor. Marcou minha infância. Eu estou egocentricamente sendo biográfico. Sempre achava que era pior do que a outra. Mas eu sofro mais do que você. Isso daí é ego inflado, mas não chega a ser um egocentrismo. Ego é se colocar como mais importante. Ainda que negativamente, porque o ego vive por comparações. Eu sofro mais do que você. Eu tenho mais mérito do que você. Mas não é necessariamente, bonitinha, egocentrismo.
Tem uma aqui, doutor, falando o seguinte. Doutor Luiz Hermínio, como conversar com a pessoa egocêntrica? Olha, eu não sei. Melhor não conversar, porque vai ser um monólogo unilateral. Ela vai falar sobre ela, sobre a vida dela, e você não vai ter oportunidade de abrir a boca, porque tudo se refere a ela. É uma coisa desagradável. O egocêntrico vai afastando as pessoas. Ele quer ser admirado e consegue o efeito oposto, rejeitado. Mas isso é inconsciente dele, né? Ele não tem essa percepção. Não, não tem. Não tem. Não tem. Aí o trabalho da terapia é esse. Por que os outros têm que se portar tanto contigo? Não sei o quê. Aí tem que ir desconstruindo essa imagem que ele criou falsa. Sabe? Ele se acha muito grande porque ele subiu no pedestal. Ele fica mais alto que os outros. Mas esse pedestal é de barro. Aqui, Bernardo, do bairro São José de Maricá, aqui. Primeiramente, bom dia. Toda pessoa egocêntrica é narcisista ou nem sempre? Cheguei agora, mas tenho uma amiga que se diz narcisista. É muito parecido, é muito tênue, é muito difícil você separar essas duas características. O narcisista se acha muito bom, muito melhor, etc. Ele é apaixonado por si mesmo. O egocêntrico ele vai mais para o egoísmo. Ele se acha o centro do universo. Mas é muito próximo o comportamento do outro. Aí tinha 2 corredores chegando à final da corrida. Só chegaram os 2 corredores. E aí, antes de subir ao pódio, o segundo colocado foi parabenizar o primeiro colocado, falando: parabéns, você foi o campeão, muito bem, você mereceu. O que você tem a dizer? Ele falou: para você, o segundo colocado em corrida do 2 é o último. Segundo colocado em corrida de 2 é o último, então não vem querer me paparicar, não. Você é o último colocado. Esse é egocêntrico, não deu mole pro cara, né? Eu tinha um cliente, um desembargador, que educava o filho, dizendo: segundo lugar é o primeiro entre os últimos. Ele exigia que o filho fosse o primeiro da turma. E o filho introjetou esse conceito e vivia atormentado por isso. Por isso que ele foi me procurar. Segundo lugar é o primeiro entre os últimos. Eu tenho um amigo que ele já fazia o contrário, já era humilde. Ele falava, eu chegava na rádio, tal, lá para cumprimentava ele. E aí, Wander, tudo bem, beleza? Ele falou: beleza, você está diante do segundo melhor locutor do mundo. Eu falei: pô, legal, quem é o primeiro? Ele falou: todos os outros. Eu. Agora tem aqui... Já que você está fofocando, tem um comunicador, não vou dar detalhes, ele se acha o presente de Deus para a humanidade. Nossa. Se ele não tivesse nascido, teria que ter uma CPI para investigar por que o fulano não nasceu. Mas eu não estou exagerando, não. Ele é assim. Eu acredito. Eu conheço bem a peça. Tem umas figuras aí que Mas ele não sabe que é assim, né? Não, isso é melhor do que todo mundo, mas tudo bem. Ele é egocêntrico, então o egocêntrico não se preocupa, né? Saber se ele é. Tem mais áudio? O povo quer saber, vamos lá. Oi, doutora Embinder. Oi, Odilon. Oi, Evelyn. Um prazer ver vocês. Hoje a minha conexão está muito ruim, mas consegui participar, pelo menos aqui através do áudio, e gostei muito do tema, muito interessante. Depois que a gravação estiver terminada, eu vou assistir no YouTube, porque infelizmente não consegui uma boa conexão hoje. Mas mando um beijo enorme para vocês, estou com muitas saudades e, como sempre, desfruto muito e aprendo muito vendo vocês. Um grande beijo. Tchau. Sim. Beijo. Ela se identificou, Dilon? A Flávia. Claro, minha amigo. Lá Flávia Chiesa, que está lá em onde? Na Espanha. Espanha. Vitória Garcês. Vitória Garcês. Beijo, Flávia. Flávia, linda, maravilhosa.
Tira o marido da sala. Tira o marido da sala. Flávia, linda, maravilhosa. Tudo bem? Saudades de você, tá? Um grande beijo. Você está incrementando o narcisismo na moça. Doutor Luiz Erbinde, pergunta do povo. Cadê? Como superar o egocentrismo? Existe alguma forma? A psicologia trata isso? Trata isso, mas é uma terapia. Não é assim, você é egocêntrico. Tá bom, não sou mais egocêntrico. Não funciona desse jeito, não. Ninguém vai dormir lagarto e acorda borboleta. Tem que passar por um processo de transformação. Então, leva tempo, com muito questionamento, e é difícil, porque eles são resistentes. Convencer que ele não é a pessoa mais importante do universo é complicado. Ele se acha. Ele acha que merece tudo, e qualquer coisa que não foi premiado ou contemplado, ele acha que foi injusto, que ele tinha que ser homenageado por todo mundo. Bom, aqui estou no celular aqui, porque chega no meu celular, chega pergunta no celular, chega pergunta no computador. Aqui, como deixar, já falei, né? Como deixar de ser egocêntrico? Já, está aqui. Cadê? Tá. Sim, mas a pessoa nunca percebe que é egocêntrico. Como que a pessoa... Como saber se você é egocêntrico? Aí eu posso responder, doutor? Se você vê que está todo mundo te evitando, você deve ser egocêntrico. Se todo mundo, se você virar um espalha-brasa, quando você chega numa roda, todo mundo sai, pode ser que você seja um egocêntrico. Fala aí, doutor, como é que a pessoa pode saber se ele é egocêntrico? Se você vê os outros como inferiores a você. Cada um é único. A pessoa não é inferior nem superior, ela é única. Como é que você pode comparar pessoas únicas? Não dá. Como é que você pode se comparar com outras pessoas? Por exemplo, a Evelyn sabe mais de medicina do que eu. Como é que eu posso me comparar com ela? Ou ela comigo? Cada um tem seu saber, suas faltas de saber. Cada um é único. Não dá para comparar nada nem ninguém. Respeita a sua unicidade. Esse é o conselho. E não se compare. Jéssica de Madureira. Uma pessoa melindrosa tem aspectos egocêntricos? Melindrosa é uma pessoa de frágil autoestima, que qualquer coisinha a magoa. Por isso que ela é melindrosa, nesse sentido, né? Agora, não sei se é melindrosa de carnaval, de fantasia, mas a melindrosa do comportamento emocional é aquela que qualquer coisinha ela fica magoada, fraca autoestima. Aí todo mundo tem que ficar pisando em ovos com ela para não magoá-la. E no livro Dona Flor e seus dois maridos, o Jorge Amado descrevendo uma personagem lá, não me lembro quem era, dizendo, fulano ou fulana, não me lembro o sexo, é cheia de merdolências e cocores. Certo. Isso então, qualquer coisinha atingia. Bom, aqui o Pedro de Caçorotiba. Por quê, doutor Luiz Erbinde? A pessoa egocêntrica se acha que o mundo gira em torno dela. Por quê? O que causa isso? Insegurança, necessidade de aprovação, de aplausos. Acho que eu falei aqui em algum programa, se você pegar, acho que foi semana passada, pegar uma criança, injetar heroína na criança pequenininha e continuamente você ficar injetando, ela vai se tornar viciada e vai faltar heroína no futuro e ela entra em desespero. A sociedade, Odilon, nos viciou em elogios, aplauso, reconhecimento. Quando falta isso, a pessoa entra em desespero, crise de abstinência. É uma droga, feita uma droga química, só que é emocional. Agora aqui, tem uma pergunta aqui. Qual seria o oposto de egocentrismo? Otário. Obrigado. Então, vamos lá. Continuando aqui... Não, porque, falando sério, porque se você pode ser humilde
sem aceitar a humilhação. O egocêntrico chama a arma. A humildade é você não se sentir superior nem inferior a ninguém. Agora, tem gente que confunde humildade aceitando humilhação. Não faça isso. Não faça isso. As pessoas não vão te respeitar porque você não se respeita. Nós transmitimos aos outros o que nós somos para nós. Se você se respeita, dificilmente alguma pessoa vai te desrespeitar. Muito dificilmente. E, Odilon, se você permite que uma pessoa te desrespeite, é como aquelas máquinas de cortar frios em padaria, não tem presunto, não sei o quê, aquela máquina com aquela serra circular, vai tirando o teu respeito fatia por fatia. Isso daí você vai se submetendo a humilhações. Não aceite isso. Mas não precisa ser arrogante nem egocêntrico. E em muitos casos a pessoa, às vezes, aceita determinadas ataques aí, essas faltas de respeito, por medo, né? De confrontar aquela pessoa, de perder um emprego, ou de ficar sem oportunidade. Ela tem uma insegurança e um medo que, se ela pudesse afrontar na primeira vez que a pessoa faltasse com respeito, já fala, espera aí, amigo, tudo bem, vamos fazer o trabalho, mas espera aí, até a página 2 é comigo, daí para frente é com você, daí para frente é comigo, vamos respeitar. Tem que fazer esse confronto, doutor? Tem. Nós ensinamos aos outros como é que eles devem nos tratar. É uma dura realidade. A pessoa está te maltratando, você está reclamando, a pessoa continua te maltratando, porque você permitiu. E a Evelyn estava fazendo uma cartilha em Binder, né, Evelyn? Manual, né? Manual em Binder. Vamos publicar. Uma frase para o Manual em Binder: aquilo que você está tolerando, você está escolhendo. Você está escolhendo? Se você tolera que alguém te desrespeite, você não está escolhendo que te desrespeite. Você está concordando. Está escolhendo. Você não botou um basta ali. O senhor tem toda a razão. Toda a razão. Porque é o seguinte, às vezes, quando você fica muito preocupado em proteger a pessoa ao lado, ou então se preocupar em não querer ofender determinada pessoa, ou, sabe, se demonstrar um grosso, alguma coisa nesse sentido, você acaba aceitando e tolerando certas situações. Isso faz mal para a pessoa, não faz, doutor Luiz Aibinder? Se isso for uma constante... Ô, Gilão, não pode tolerar o intolerável, né? É verdade. Aí não é bondade na educação, não é fraqueza mesmo. Isso falta aí. De assertividade. E muita gente vive dentro dessa fraqueza, né, doutor? Vive. O que vão pensar de mim? Vão magoar, vão achar que eu sou mal educado, não vão gostar de mim. Não tem problema. Você não gosta de todo mundo e nem todo mundo gosta de você. É a vida. Isso aí. Agora, você não é candidato a Mr. Simpatia ou Miss Simpatia. Você não pode permitir ser maltratado pela pessoa, humilhado, subestimado. Nós ensinamos aos outros como é que eles devem nos tratar. Isso. O que você aceita como tratamento, você está reforçando. Eu admiro a pessoa que... Eu vou ser sincero para você. Eu, há um tempo atrás, não tinha essa noção e não tinha essa iniciativa. Hoje já é diferente. Já está diferente. Mas eu passei um bom tempo com problemas por não ter essa iniciativa de impor o respeito. O doutor Luiz Aibinder, impor o respeito significa... A pessoa, quando não impõe, ela não tem autorrespeito? Primeiro, respeito a gente não pede, a gente exige. Certo. Não aceite desrespeito. Quando você tiver uma conversa, começou o desrespeito, você encerra a conversa. Olha, nesses termos a conversa está encerrada. A pessoa continua, você vai embora, deixa ela falando sozinha. Repete, por favor, a tua pergunta, que eu acho que eu me desviei um pouquinho. Se a pessoa ela não impõe... A gente está falando aqui que a gente tem que falar logo, pera um pouquinho aí, vai devagar, comigo eu exijo que você me respeite. Quando a pessoa não faz isso e deixa a coisa correr frouxo, é falta de autorrespeito? Falta de... Vamos chamar a palavra técnica assertividade. No metrô não tem aquela faixa amarela, de vez em quando não vê o aviso? Não ultrapasse a faixa amarela.
Cada um de nós tem uma faixa amarela, um limite, uma faixa amarela ou vermelha em nosso entorno, que você não deixa ninguém passar. Se você deixa, as pessoas vão passar. Pequenas concessões, Odilon, dão espaço para grandes invasões. Ninguém começa assaltando o banco, né? Ninguém começa assaltando o banco. Vai começar a roubar celular, bater carteira, etc. Aí a coisa vai evoluindo, aí faz uma carreira. Professor, eu sempre penso, Pode falar, nesses casos de feminicídio, né, geralmente começou com desrespeito que vai crescendo. Isso, né? Exatamente isso. Mandou para aquele lugar. Vez, né? Mandou a namorada para aquele lugar. Tirou uma fatia lá do respeito. Manda trocar de roupa, né? Não aceita a roupa que está usando. Eu falei para minha neta, que está com 18 anos, começando a namorar, falei para ela, não aceita desrespeito. Na primeira, você tem que dar um sinal vermelho bem forte para a pessoa entender. Não aceite desrespeito. Começa a querer podar, né? Começa a querer podar e vai num crescente. Isso, ninguém começa batendo na namorada, né? Ele vai começando, vai vendo qual é o limite. Ela não botou limite. Imagine, Evelyn, que você tem um terreno aí no estado do Rio, meio que abandonado. Se você não botar uma cerca, o que vai acontecer? Invadir. Vão invadir. Aí você chega lá, tem um barraco já. Um barraco é relativamente fácil de tirar de lá. Mas se você não tomar medidas, você não vai ter uma favela daqui a pouco no seu terreno? Sim. É melhor enfrentar um mico do que um King Kong. Melhor probleminha. Probleminha você resolve. Agora, o problemão é mais complicado. A participante aqui, Laura, de Itaboraí. Tem uma amiga que sempre que falo dos meus problemas com ela, a mesma responde como se os problemas dela fossem muito piores. Ela é muito vitimista. Tem algum jeito de abordar? Você fala, eu não sei, eu só acho que eu sou um pouco grosseiro quanto a isso. Eu digo, você quer ganhar uma medalha de vítima no final do ano? Sabe, já dá um corte, acabou. Mas eu não recomendo que faça isso, não, que pode soar grosseiro. Senão não estamos competindo para ver quem sofre mais. Tua dor é tua dor, minha dor é minha dor. Não dá para comparar. Não dá para comparar a dor. Cada um sabe a dor que tem. Verdade. Tem aqui um outro comentário. Agradar, se preocupar e se sacrificar não é amar. Se relacionar com pessoas com características egocêntricas é muito desafiador, doutor Luiz. Eu também acho. Desafiador, difícil e quase que impossível. O que significa... Aqui é outra pergunta. O que significa egocentrismo exacerbado? Olha, esse é um pleonasmo, superabundância de ideias. Que é egocentrismo? Já é um comportamento exacerbado. Agora, exacerbado ao quadrado, então. Sabe? Egocentrismo, o cara se acha numa importância muito elevada, quando não é. Exacerbado, estourou o termômetro. Aqui, ó, o Carlos da Pavuna está falando o seguinte: qual é a diferença entre arrogância e egocentrismo, hein? O arrogante, ele é estúpido e não liga muito para o sentimento dos outros. Nesse ponto é compatível com o egocêntrico por causa da falta de empatia. Mas o egocêntrico, ele é superior aos outros. Ele não só maltrata os outros como arrogante, ele se sente superior aos outros. Este é o programa Luz... Oi, não. Pode falar. Pode ser egocêntrico e não ser necessariamente arrogante, né? Pode. Este é o programa Luz da Psicologia. Nós estamos conversando com o Dr. Luiz Aibinder, doutora Evelyn Kupke, médica pediatra, falando sobre o egocentrismo. Estamos chegando praticamente quase no final do programa, mas se você está triste, você pode estar com o Dr. Luiz Aibinder,
Claro que pode. Você pode fazer os seus cursos, agora também o curso presencial. Doutor Luiz Aibindes, fale sobre os seus cursos e agora que está de volta com o curso presencial, fala para a gente, para quem está nos vendo. Bom, atualmente eu tenho 3 cursos em andamento. Um curso para um grupo fechado da Receita Federal, que se chama Unafisco Grupo. Um curso que no passado foi presencial e com a pandemia se tornou online, que é toda quinta-feira de 5h30 às 7h, pelo Zoom. E atendendo a pedidos agora, pós-pandemia, eu fiz o curso presencial, começou na segunda-feira passada. Toda segunda-feira, de 2h30 às 4h, no Clube Monte Sinai, na Tijuca. E o contato para eles é meu celular, 921, que é o prefixo do Rio, 991 16 1999. Manda o WhatsApp com o seu nome e seu telefone e correspondo. E aí, você está esperando o quê? Repita, telefone 21 9 91 16 1999. Então, tá fácil demais para você participar. Não fique chateado, não fique triste, porque agora vem o pensamento do dia. Matheus, da vinheta. Ô, Dilon, o egocêntrico de verdade é aquele que vê em cada espelho que ele passa uma obra de arte. Repita, que eu estou querendo anotar aqui. Você pega o espelho, é que você vê. O egocêntrico de verdade é aquele que passa na frente de um espelho e vê uma obra de arte. Ele gostou. Ai, ai, ai. Bom, então, eu estou aqui. Neste momento, eu estou praticamente encerrando o programa de hoje, mas eu gostaria que o senhor falasse, doutor Luiz Aibinder, a respeito do programa da próxima semana. Qual o tema que a gente poderia trazer e abordar aqui no programa à luz da psicologia? Bom, você escolheu o egocentrismo, achei muito bom. Foi sugestão tua. Se você tiver alguma, tudo bem. Se não, a gente pode falar sobre respeito. Respeito. Passamos tangenciando o assunto, né? Respeito. Não sei o que você acha. Legal. A gente, inclusive, já falou sobre o respeito aqui uma vez. Mas ótimo, já? Não me lembro, podemos falar. Não me lembro. E o que o senhor acha do termo avareza, hein? Acho que não rende muito, não. Não? Não. E amor próprio? Já rende muito, já rende muito. Pecado, adultério. Olha aí, hoje eu... Adultério vai render muitos programas. Então fala. Adultério. Eu não tomei tarja preta hoje. Vai morar na rádio. Né, Odilon? Vai morar na rádio. Porque ele não vai poder voltar para casa ou porque vai ser muita demanda? Isso é a sua interpretação. Não, eu não falei isso. Peraí, gente, não me coloque em situações complicadas, né? Não me coloque em saias justas, né? Bom, então pode ser o amor próprio? Pode. Livrou a cara, né, Evelyn? Obrigado. Livrou pela tangente. Amor próprio, lá, 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 lá. Só para dar um trailer, trailerzinho, para melhorar o nível, né? Que às vezes quando eu não tomar meu tarja preta, eu baixo pouco o nível. Adultério é ad altertorum, na cama do outro, em latim. É mesmo isso? É mesmo? A palavra Nunca eu tinha ouvido falar. Mais um aprendizado. Na cama do outro? Ad altertorum, na cama do outro. Aí deu a palavra em português, adultério. Aprendi mais uma. Então, Evelyn, foi muito bom estar com você mais uma vez, né? E achando que... Espero que tenha sido legal para você também. Eu gosto quando o programa rende assim, com pessoas do seu nível, interagindo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, pelo carinho de estar com a gente aqui.
Eu que agradeço, gostei muito, aprendi muito, e o programa é sempre muito bom, além de instrutivo, divertido, descontraído, né? Acho que é uma ótima troca de figurinhas. Tá bom. Parabéns para vocês. Para vocês, Obrigado. Parabéns para vocês. Se vocês não estiverem conosco, nada adianta, né, doutor Luiz Aibinder? Bom dia para o senhor também. Um bom dia para todos. Obrigado, Evelyn, mais uma vez pela tua brilhante participação. Ela perdeu a noite de ficar... Mal dormiu essa noite, na expectativa, mas fez uma participação brilhante, não justificava a preocupação. É isso aí. Obrigado, vou ficar egocêntrica. Então, fique você conosco. Aqui não tem egocentrismo, mas temos a melhor programação da região. Tá certo? Então, daqui a pouco tem ele, Napoleão Nascimento, com o programa Momento do Esporte. Hoje tem estreia? Tem, sim, senhor. Tem Serginho Total, o chicote do povo, às 18 horas, também aqui na programação. Fique aqui na TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Até a semana que vem com mais um A Luz da Psicologia, com o doutor Luiz Aibinder e convidados. Tchau! Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.